Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu estava ali na cadeira, eu não queria testemunhar, mas é que o Espírito Santo ele trouxe uma confirmação na minha cabeça. Então eu quero contar esse testemunho para a igreja. E antes de eu começar a contar para a igreja, né, quero falar que o que eu vou falar seja como um incentivo para cada um que aqui está, porque o que a gente conhece pela palavra, mas muitas vezes a gente não põe em prática. A gente dá espaço para tanta coisa e a gente não coloca em prática muitas vezes o que precisa. E o que eu quero comentar com a igreja, né, como eu disse, esse testemunho nada mais é de que seja um incentivo para cada um que aqui está, igreja. Para cada um que aqui está. Que isso é que realmente vale a pena na minha vida e na tua vida. Eu propus no meu coração, né, não que eu não fizesse, mas eu propus no meu coração que eu começaria 2026 diferente buscando a presença do Senhor. Eu propus no meu coração que esse ano, antes de eu sair arrumando a minha casa, limpando a minha casa, resolvendo outras coisas, eu vou descer primeiro no joelho e falar com o Senhor e buscar a face dele. E apesar de que a Bíblia diz que é para nós orarmos a todo tempo, e toda a igreja já sabe isso, mas nós sabemos também. O Senhor espera um tempo de nós com qualidade, eu tenho pregado, tenho falado sobre isso. O Senhor espera um tempo meu e teu de qualidade na presença dele. E eu já tenho, por um certo tempo, de costume a orar, ou seja, 1 hora ou mais que 1 hora. E eu venho já há um tempo fazendo isso, mas eu confesso para a igreja que eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho um trabalho fora, eu tenho a minha casa na ponta, eu tenho afazeres que do nada, né, adversidades que aparecem nas nossas vidas e a gente precisa sair e resolver. E eu confesso para a igreja que esse final de ano tantas coisas para se resolver, final do trabalho, né, final de escola de filho, as faxinas em casa, né, tantas coisas assim que a gente faz. E eu confesso para a igreja que eu fui para a oração muitas vezes, aquela oração de Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe esse dia, protege meu esposo, abençoe a igreja, protege meu filho, cuida desse, daquele, e aquela oração assim que, digamos assim, muito rápida, né, que eu nem sei se dá tempo de fluir algo na vida da gente. E eu tenho por costume de pegar o meu celular e olhar lá, 9h35 da manhã, então eu vou orar até as 10h35. Ou é 8h30, eu vou até as 9h30, ou independente do horário. Enquanto eu não dá aquele horário, eu não saio da igreja. E aí muitas pessoas podem falar, tá, mas você vai ficar numa repetição? Não fico. Porque se nós vamos olhar a igreja, cada um que nós temos da igreja para nós intercedermos, para orar, a minha família aqui é grande, as pessoas que eu conheço e que eu amo, leva tempo. Faça uma experiência com o Senhor. Você vai falando com Deus, você vai contando o teu dia a dia, você vai contando os desejos do teu coração. E aí, nesse meio tempo, eu coloco um louvor, eu adoro ao Senhor, eu pego a minha palavra, eu pego um capítulo e eu leio devagar, meditando naquilo que eu estou lendo. E quando eu ver 1 hora, fez assim. E quando você menos espera, você está mais de 1 hora orando e você nem viu o tempo passar. E tem outras vezes que o inimigo, a tua carne grita, você tem isso para fazer, você tem mais aquele outro, vai dar isso e vai acontecer aquilo, e você tem que resolver isso para te tirar da presença do Senhor. Mas por que eu estou contando isso para vocês, igreja? Que, mais uma vez, eu vou dizer, eu estou falando isso por incentivar a igreja nisso. Porque eu estava ali e eu cheguei comentando com o pessoal que já estava aqui sobre algo que aconteceu, e eles não sabiam agora sobre o que eu estou falando. Mas enquanto eu estava ali na minha cadeira, o Espírito Santo testificou o meu coração. Isso só aconteceu porque você voltou a buscar a Deus por tempo com qualidade, a passar tempo na presença do Senhor. Porque muitas vezes é muito fácil nós ficarmos muito tempo no celular, assistindo, quem sabe, pessoas que assistem filmes, ou tantas outras coisas, sabe, de igreja, casar, conversa, né? Eu falo filmes, eu não tenho esse hábito, mas, né, pessoas que gastam o lazer de outra forma, ou até mesmo, sabe, ir na casa de alguém, de uma conversa forte, que não vai edificar nada para a tua vida, nem para a tua família. Sabe, às vezes a gente gasta tempo com isso. E eu propus no meu coração. E já há uma semana, eu acredito, talvez mais, já desde o início desse ano, eu me propus a orar, a voltar a orar 1 hora por dia. E às vezes, como eu disse, às vezes ultrapassa essa 1 hora, igreja. E o que eu quero contar para a igreja aqui? Que aconteceu algo que eu jamais, com os meus olhos humanos, eu resolveria de certa forma. O teclado da igreja ele já está há algum tempo sem funcionar por conta da falta de uma fonte. E eu falo para vocês, igreja, eu não entendo essas coisas de tecnologia. De fio, que conecta aqui, que liga
liga lá, que isso que aquilo não é a minha praia. Se precisar, eu vou lá e ajudo de bom grau no que precisar. Mas eu poderia enviar aqui na quarta-feira com o Charles e a Giovana ajudar, né, a organizar a igreja com algumas coisas de vida na nova, os 2 cômodos aqui, organizar a salinha das crianças. E eu achei a fonte queimada, a fonte do teclado estava queimada. E eu botei na minha bolsa e pensei, eu vou levar essa fonte porque eu vou numa loja da cidade e vou comprar uma fonte do teclado para ele voltar a funcionar. E igreja, eu tenho 2 aparelhos da Oi, aquela TV que você tem que pagar para você ter em casa, só que ultimamente o valor assim, se excedeu por um tempo curto, então para nós a gente desistiu, a gente nem tem tempo às vezes para ver alguma coisa na TV, e aqueles 2 aparelhos em casa da Oi estão estacionados, que na época eu paguei uns 350, 500 reais cada aparelho. E eu tenho um na sala e eu tenho um no painel do meu quarto, escondidinho, aquele monitor, aquele aparelho ali com a fonte. E eu passei por esse aparelho, já que você nem olha mais para a TV, tá lá, não liga no quarto e tá lá esse aparelho. E assim, olha, eu sei que isso é do Espírito Santo. E eu passei por frente desse aparelho e me veio a cabeça. E essa fonte? Igreja, eu não sei se eu sou leiga, eu não entendo nada disso. Não entendo bolufas nenhuma dessas coisas. E eu peguei aquela fonte, tirei, né, a fonte é aquilo que liga na tomada, tirei a fonte do aparelho e fui para minha bolsa e peguei a fonte do teclado e falei, nossa, as 2 são iguais, vou levar para a igreja. E quando eu cheguei aqui, nós ligamos, eu fiquei louca e feliz, porque a fonte do meu aparelho da Oi teve que jamais ia entender que ia dar para conectar um instrumento musical, deu certo para ligar aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês, igreja, o Espírito Santo estava aqui e ele falou assim, ó, veja uma pequena coisa tão pequena que estava debaixo do teu olho, que você não sabia, do nada você passou e você teve essa inteligência que não atua. É o Espírito Santo te revelando. E sabe o que eu aprendo com isso, igreja, para dizer quantas coisas, quantos negócios, que assim, ó, para nós fazermos, está na nossa mão. O Espírito Santo está ali. Quantas coisas, igreja, nós gastamos que nós não precisaríamos gastar, que Deus faz sair água da pedra, foi o que saiu essa fonte de uma água da pedra, porque eu jamais imaginaria, eu ia descartar aqui e jogar fora. Eu digo assim, igreja, quantas coisas na minha vida e na tua vida poderiam ser mais fáceis. Nós não precisaríamos nos esforçar tanto, mas sabe o quê? Nós trocamos a oração, entende, pelos nossos afazeres. Nós trocamos a oração pelo nosso trabalho. Estou cansada. Mas o dia que nós nos propormos a buscar a Deus, a passar tempo com qualidade na presença do Senhor, nós vamos ver as coisas fluírem e serem mais fáceis nas nossas vidas. Eu não precisei sem comprar, não precisei gastar, não que não tivesse dinheiro para comprar, mas o Senhor mostrou. E eu sei que esse é apenas um sinal tão pequenininho do que ainda Ele vai fazer através de 1 hora de oração por dia ou mais. Tempo e qualidade com o Senhor. Quem sabe as coisas não aconteceram nas nossas vidas ainda, porque nós começamos e nós paramos, ou começamos e nós paramos. E ainda somos carnais, né? Estamos na carne, queremos fazer as nossas coisas e não buscar a presença do Senhor em primeiro lugar. E eu espero que esse testemunho edifique a vida dos irmãos, né? Que os irmãos possam crescer na graça. Né? E nós só crescemos, a Bíblia diz que é para nós crescer primeiro, para depois nós multiplicarmos. E crescer, igreja, é só com o joelho no chão. Depois que nós crescermos, aí nós vamos multiplicar. Amém? Fala, Senhor.